Olá, eu sou o professor Márcio e nós vamos fazer uma revisão com a resolução de alguns exercícios no tópico de razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Bom, o primeiro exercício é um probleminha muito tradicional. Quando eu estava atuando na sala de aula, eu sempre cobrava alguma coisa nesse sentido. Então, uma questão dessa aqui, para cair numa provinha aí, nível 9º ano, é muito comum, é algo muito comum cair. O professor gosta muito de colocar questões assim, questões interessantes assim. Ela diz o seguinte: calcule a altura de um edifício, eu escrevo com a reguinha, de um edifício medida a partir do solo, sabendo-se que um observador colocou-se a 30 metros de distância, 30 metros de distância do edifício, né, evidentemente, e assim o observou segundo um ângulo de 30 graus, como mostra a figura aí. Veja, eu tenho aqui o olho do observador, né? E ele tem um ângulo de visão para enxergar o topo do edifício. Esse ângulo de visão que ele tem é de 30 graus. Note que o observador está a uma altura de 3 metros. Evidentemente, ele subiu numa caixa para observar o topo do prédio, certo? E aí ele pede a altura desse edifício aqui, tá? Vamos denominar a altura desse edifício como sendo Hzão, H maiúsculo, tá? Um Hzão maiúsculo, tá? Eu vou sombrear aqui de vermelho a altura do edifício. Lógico que está numa escala desproporcional, né, pessoal? Evidentemente, eu não usei aqui um desenho aqui que é uma forma realista. É só uma explicação mesmo de um rascunho do desenho, tá? Então, veja bem, porque ficou realmente desproporcional em relação aí à altura aqui. Ele se colocou em cima de um suporte e a partir desse suporte enxergou num ângulo de 30 graus o topo do edifício, tá? Mas desconsidere assim a questão da escala do desenho, por favor. Então eu vou chamar de Hzão altura do edifício. Deixa eu trocar de caneta aqui. Eu vou chamar de Hzão. Deixa eu ver se está no foco aqui. Hzão é a altura do edifício que eu quero encontrar. Mas perceba, Hzão, eu vou chamar essa distância do topo até o ângulo de visão aqui, ó, de Hzinho. Pode chamar de X, pode chamar do que você quiser, tá? E perceba que daqui até aqui, ó, apesar de ter ficado horrível o desenho, mede 3 metros. Então, o Hzão, na verdade, é o quê? É o Hzinho mais 3. Concordamos com isso, né? O desenho ficou horrível, mas considere, por favor. Bom, as razões trigonométricas às quais você tem que ter noção são aquelas bastante tranquilas: seno, cosseno e tangente. Existe até uma técnica, uma forma de memorizar seno, cosseno e tangente, escrevendo, é até uma brincadeira, só toa. Só que à toa.
Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Adjacente, pessoal, vem o sinônimo de adjacente é próximo, né? Proximidade é o que está próximo, certo? Adjacente, que está próximo. Bom, vamos à resolução do exercício. Lógico que, perceba, foi dado a distância do observador até o pé direito do edifício, que é 30 metros. Nós vamos transcrever essa medida aqui para cima. Perceba que isso aqui, na verdade, 30 metros, representa o quê? O cateto desse triângulo formado aí pelo ângulo de visão do observador. Então, isto aqui é o cateto. O H também, o Hzinho, né? H minúsculo, também é cateto. O importante de quando você for resolver um exercício desse é você imediatamente identificar a hipotenusa. A hipotenusa sempre é ao lado que está se opondo ao ângulo de 90 graus. Então, identificou a hipotenusa num triângulo retângulo? Os lados são os catetos. Tudo bem? Então, quando a gente fala assim, cateto oposto, a gente está falando em cateto que está se opondo ao ângulo. Certo? Quando eu falar cateto adjacente, é o cateto que está formando com a hipotenusa o ângulo. Quem é que está formando com a hipotenusa o ângulo? Esse cateto aqui que mede 30. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é o Hzinho. Mas ele não quer o Hzinho. Ele quer o quê? A altura do edifício. E a altura do edifício é o Hzinho mais 3 metros. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as relações, as razões trigonométricas no triângulo retângulo? É o seno, cosseno e tangente. Seno do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Por isso é importante saber o que é hipotenusa e aí você identifica os catetos. O cosseno de um ângulo alfa, quando eu falo alfa, eu estou generalizando um ângulo qualquer. Um ângulo qualquer no triângulo retângulo, um ângulo agudo qualquer no triângulo retângulo. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo alfa, e eu falo alfa novamente, para generalizar o caso, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Você tem que, para resolver problemas relacionados a triângulo retângulo, quando se trata de razões trigonométricas, você tem que ter isso em mente: seno, cosseno e tangente. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa,
tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, perceba que o ângulo está aqui, ó. O observador está olhando para o topo do prédio sob um ângulo de 30 graus. Evidentemente, ele está em cima de uma caixa, né? Por isso, 3 metros de altura aqui que ele está. Ele está a 3 metros de altura do solo, né? O ângulo de visão está a 3 metros de altura. Ok? Beleza. Qual razão trigonométrica eu vou aplicar? Cateto oposto e adjacente. Cateto oposto, olha, esse cateto é o cateto adjacente, ele está formando o ângulo com a hipotenusa. Então, ele é o adjacente. Cateto oposto e adjacente, nós só podemos aplicar aqui a tangente do ângulo de 30 graus. Então, vamos fazer isso. A tangente de 30 graus é igual cateto oposto, Hzinho, sobre o cateto adjacente, 30. Aí eu tenho que saber os valores notáveis da tangente, do seno, do cosseno e da tangente. Márcio, como é que eu consigo memorizar isso? Você nem precisa memorizar. Você vai memorizar com o passar do tempo resolvendo exercícios. Porém, você tem como montar essa tabela de razões trigonométricas de ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus. E como é que eu monto essa tabela? Essa tabela você monta da seguinte forma. Eu vou colocar uma folhinha aqui e vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Você vai pegar e vai fazer assim, ó. Seno, cosseno e tangente. E aí, essa é uma coluna, né? Você está montando algo para você, sempre que for fazer a prova, a primeira coisa que você vai fazer é isso. Você vai cair razões trigonométricas, a primeira coisa que você faz na prova é copiar essa tabelinha memorizada, né? Da forma como eu vou mostrar aqui. Aí você tem o ângulo de 30 graus, você tem o ângulo de 45 graus e você tem o ângulo de 60 graus. Bom, agora que a gente vai começar a montar aí essa tabelinha aí, que é muito fácil de montar. Você não precisa ficar pensando muito para saber ou de repente chutar um valor e você vai errar. Você faz assim, ó, coloca 1, 2, 3 para completar a tabela. Aí vai lá no cosseno, perdão. 3, 2, 1. Esquece a tangente no momento. Divide tudo por 2. Quando eu falo tudo, são todos os valores que você colocou na tabela. Divide tudo por 2. Sem efetuar a divisão, evidentemente, só representa. E extrai a raiz quadrada quando der do numerador. A raiz de 1 é 1 mesmo.
E a raiz de 2 é um número irracional, raiz de 3 também. Tá, Márcio, aprendi a montar a tabela do seno, cosseno e tangente, seno, cosseno de 30, 45 e 60. E como é que eu faço para montar a tabela para a tangente? A tangente sempre vai ser a razão seno dividido pelo cosseno. Quando você pega o seno aqui e divide pelo cosseno, você vai ter raiz de 3 sobre 3. Aliás, raiz de 3. Quando você pega... Eu coloquei a raiz aqui do 1, não existe. É 1 meio. Quando você pega 1 meio e divide por raiz de 3 sobre 2, vai dar a raiz de 3. Aqui é tranquilo você observar que você está dividindo duas coisas iguais, seno sobre o cosseno, o resultado é 1. E quando você pega a raiz de 3 sobre 2 e divide por 1 meio, aqui vai dar... Aqui realmente é raiz de 3 sobre 3. Aqui vai dar raiz de 3. Então, lembrando, se você dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, você vai ter a raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer aqui 1 meio dividido pela raiz de 3 sobre 2. Você repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Percebe-se que o 2 pode se cancelar, você ficou com 1 sobre a raiz de 3. Como isso é um número irracional, você tem que racionalizar, multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo, obtendo a raiz de 3 sobre 3. Essa é a tangente de 30 graus. 1 meio dividido pela raiz de 3 sobre 2. E assim, se você fizer com seno e cosseno para cada caso aqui, você vai encontrar a tangente relacionada ao ângulo. Ok? Então, vamos deixar aqui de lado. Nós já sabemos que a raiz, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, ó, a raiz de 3 sobre 3 é igual a h sobre 30. Logo, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, isso é uma proporção, raiz de 3 está para 3, assim como o hzinho está para 30. Você vai ter assim, 3h é igual a 30 raiz de 3. Eu vou passar esse 3 para o outro lado da igualdade. H é 30 raiz de 3 sobre 3. Cuidado que esse 3 aqui está embaixo de um radicando, né? Aliás, está no radicando, né? Está dentro de uma raiz quadrada. E esse outro 3 é um denominador que é um número inteiro. Nós não podemos dividir um número irracional, né? Nós não podemos dividir o radical ali, a raiz quadrada, pelo 3. Não dá para dividir o radicando pelo 3 aqui, tá? Por favor. Aqui você só pode simplificar o 3 com o 30, que vai dar o quê? Como o hzinho, 10 raiz de 3. Como a resposta aqui equivale à medida metro, o hzinho é 10 raiz de 3 metros. Ele poderia dar uma aproximação para a raiz de 3, mas não foi o caso aqui. Nós sabemos que a altura que nós desejamos é o hzinho mais 3 metros.
Aí é só substituir. A altura do edifício, Hzão, é 10 raiz de 3 mais 3, fecho o parênteses aqui, coloco a unidade de medida, metros. Márcio, eu posso somar a raiz de 3 com o 3? Não. Posso somar o 10 com o 3? Não. Por quê? Porque 10 está multiplicando. Já ouviu falar em somar ou subtrair antes de multiplicar e dividir? De forma alguma, né? Primeiro você faz a multiplicação, e a multiplicação ela vai ficar indicada aqui porque não há como melhorar isso aqui. Então, 10 raiz de 3 é um número. Se você aproximasse a raiz de 3, certamente você poderia adicionar ao 3. Mas como você não aproximou, você vai deixar indicado que o prédio ou o edifício, ele mede 10 raiz de 3 mais 3 metros. Supondo que a raiz de 3 fosse 1,7, grosseiramente, aí você teria 10 vezes 1,7, que vai dar 17, mais 3, 20 metros, né? Seria 20 metros. Se você aproximasse grosseiramente aqui, se ele pedisse para aproximar, a raiz de 3. Tudo bem? Mas a resposta é basicamente essa aqui, sem a aproximação do 3 aqui, da raiz de 3. Espero que tenham entendido. Vamos ao próximo exercício, que é a aplicação direta do seno, cosseno e tangente para cada caso aqui mencionado aqui. Veja, ele pede o seguinte: calcule o seno, cosseno e a tangente de cada ângulo agudo. Evidentemente que um ângulo agudo é o ângulo menor que 90 graus. Então, este ângulo aqui é um ângulo agudo? É. Este ângulo é um ângulo agudo? É. Vamos chamar esse ângulo de alfa e este ângulo aqui de beta. Só para a gente se situar. Aí a gente pode aplicar, ó, o seno de alfa, vamos olhar para o alfa agora, ó. O seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, dá 5 sobre 13. Daí a importância de você localizar quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado que está se opondo ao ângulo de 90 graus. O resto são catetos. Alfa, quem está enxergando? O alfa está enxergando quem? Está enxergando o 5. O 5 representa o que em relação ao ângulo alfa? Representa o cateto oposto. Então, cateto oposto e hipotenusa é o seno. Ele pediu o seno. Vamos à tangente agora. Ao cosseno. Cosseno do ângulo alfa é o cateto oposto, o cateto adjacente. Ó, quem é que está formando o ângulo? Preste atenção. Quem é que está formando o ângulo com a hipotenusa? Esse triângulo ele está colocado aqui de uma posição para dificultar mesmo. Ó. Quem é que está formando o ângulo com a hipotenusa? É o 12. Então, o cosseno é o cateto adjacente, 12. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 13. Márcio, mas por que você parou nas frações aí? Por que você parou 5 13avos e 12 13avos e não continuou? Olha, trata-se de uma fração irredutível, certo? Não tem como você simplificar essa fração, então você deixa ela indicada como ela está ali. E a tangente do ângulo alfa, eu estou me referindo a este ângulo aqui, né? É o quê? É o cateto oposto
dividido pelo adjacente. Então, o cateto oposto é o 5, dividido pelo cateto adjacente. O adjacente é o que está formando com a hipotenusa o ângulo de alfa. 12. Cateto oposto dividido pelo adjacente é a tangente de alfa. Vamos agora olhar para beta, o ângulo agudo beta, o seno do ângulo beta. O seno do ângulo beta, vamos olhar, cateto oposto. Quem é que ele está enxergando, opondo-se a ele? O seno de beta é 12 sobre a hipotenusa. Sobre 13. O cosseno do ângulo beta é igual. Preste atenção, cosseno vai ser o adjacente, quem está formando o ângulo com a hipotenusa é o adjacente. O cateto que está formando o ângulo com a hipotenusa é o cateto adjacente. Então, é o 5, cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 13. E a tangente do ângulo beta? A tangente do ângulo beta é o cateto oposto ao ângulo beta. Quem está se opondo? 12. Sobre o cateto adjacente, sobre 5. Percebe que os resultados que nós encontramos para seno e cosseno, eles são... digamos assim, o seno de alfa e o cosseno de beta são iguais. Isso tem uma justificativa. Por quê? Porque seno e cosseno de ângulos complementares são iguais. O que são ângulos complementares? São ângulos que somado dá 90 graus. Veja, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 graus. Lei angular de Tales. Se eu digo que aqui é 90, é um triângulo retângulo. Se eu chamei esse ângulo de alfa e esse de beta, a soma de alfa mais beta tem que ser 90. E esses dois ângulos aqui, alfa mais beta, é o suplemento de 90. Alfa é o suplemento de beta. Beta é o suplemento de alfa. Por que é o suplemento? É aquilo que falta para completar 90 graus. Certo? Se eu tenho 90 e beta, quem é o suplemento de beta? É o alfa. Por quê? Porque alfa mais beta dá 90 graus. E 90 mais 90 dá 180, que é a lei angular de Tales. Bom, vamos fazer o mesmo procedimento neste triângulo. Primeira coisa, vamos identificar a hipotenusa. Está se opondo ao ângulo de 90 graus. O resto são catetos. Então, novamente, nós vamos chamar este ângulo aqui de alfa e este ângulo aqui de beta, para a gente se localizar. O seno, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto. Ó, se eu sei que aqui é a hipotenusa, eu não vou usar esse valor em relação a cateto. Cateto oposto, 8, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 17. O cosseno de alfa é o cateto adjacente. Quem é que está formando esse ângulo com a hipotenusa? É o 15. Então, é 15
sobre a hipotenusa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, sobre 17. Perceba que continua sendo razões, né, frações irredutíveis. E a tangente? E a tangente de alfa? Do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Sempre você olha a fração e perceba que se ela pode ou não ser simplificada. Uma fração que não é simplificada, né? Uma fração que pode ser simplificada e você não o faz, e aí você comete um erro porque você não vai chegar ao resultado esperado. Você vai chegar a uma fração, digamos, podemos dizer que seja uma fração múltipla, né? Que seja múltipla daquela que você deveria encontrar, certo? Bom, fazendo agora com o ângulo beta, o seno do ângulo beta, novamente, olhando para beta, cateto oposto, 15, sobre a hipotenusa, hipotenusa é 17. Opa, eu falo uma coisa e escrevo outra, 17. Cosseno de beta. Cosseno de beta é o cateto adjacente, é quem está formando o ângulo com a hipotenusa sobre a hipotenusa. E a tangente de beta é o cateto oposto, 15, sobre o cateto adjacente, sobre 8. Note que o cosseno e o seno novamente se manteve, tá vendo? O seno de alfa é exatamente igual ao cosseno de beta. Percebe aqui? Porque são ângulos complementares, ângulos agudos complementares, que somados vai dar 90 graus, certo? Vamos para mais uma questão a ser resolvida. Essa questão é uma questão também muito objetiva. Normalmente eu não colocaria ela numa prova, mas eu sempre colocaria problemas, mas isso aqui é bom para uma introdução a razões trigonométricas. Agora foi dado o ângulo e espera-se encontrar um lado aplicando razões trigonométricas. E aí você vai ter que identificar qual é a razão trigonométrica conveniente para cada caso. Então veja, como eu disse anteriormente, existe uma forma de você relembrar como é que você escreve as razões trigonométricas. Qual é a relação entre os catetos e hipotenusa, cateto e cateto oposto, enfim, que é escrevendo essa nomenclatura aqui, ó, só K toa. Só que à toa. O que quer dizer? Seno, cosseno e tangente. Dessa forma, você memoriza como você vai montar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente. Seno é o cateto oposto
dividido pela hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Feito isso, se você matar essa questão assim, logo de cara na sua prova e anotar isso, você não vai esquecer das razões trigonométricas. Agora você tem que pensar nos valores notáveis dos ângulos. Isso são valores notáveis. Seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60, o aluno tem que saber isso de cor e salteado. Se ele não souber de cor e salteado, macetinho, montar a tabelinha lá, aquela tabela. Bom, veja, eu tenho o cateto adjacente que está formando o ângulo com a hipotenusa e quero achar a hipotenusa. Ah, peraí. Cateto adjacente e hipotenusa. Me lembra quem? Cosseno, né? Então eu vou aplicar aqui o quê? O cosseno de 60 graus. Que é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sobre a hipotenusa. Então vamos fazer isso? Qual é a tangente de 60? Tangente. Qual é o cosseno de 60 graus? O cosseno de 60 graus é igual ao seno de 60 graus. O seno de 60 graus é meio. O cosseno de 60 graus também é meio. Um meio, né? Meio, né? Meio. A gente fala meio, meio é a mesma coisa. Adjacente, cateto adjacente. Perceba, a hipotenusa está opondo-se ao ângulo de 90 graus. Então, cateto adjacente, 6 sobre a hipotenusa, que é x. Temos uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Aí nós temos que x vezes 1 é x, igual 2 vezes 6, 12. Como não falou unidade ali, o x vale apenas 12 unidades, né, de medida, né? Vamos aplicar aqui na letra B. Perceba, eu tenho o cateto oposto, quero achar o adjacente. Cateto oposto e adjacente lembra o que do SOHCAHTOA? Lembra a tangente, o TOA, né? Lembra o TOA. O que é o TOA? É a tangente que diz o quê? Que é o cateto oposto sobre TOA. Coloquei H aqui. TOA. Cateto oposto sobre o adjacente. Então, cateto oposto. Então, seno de 30. Seno de 30 graus. Cateto oposto. 4 raiz de 3. Sobre o adjacente é o x. Note o seguinte, quando você fala SOHCAHTOA, quando é que eu vou aplicar um ou outro? Depende da posição do ângulo, depende do ângulo e do lado que você quer achar. Na verdade, depende exclusivamente do lado que você quer achar em relação ao ângulo, certo? Você tem o oposto, quer achar o adjacente, você tem que usar uma razão que trabalha com o cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo adjacente só pode ser a tangente. Eu coloquei seno aqui, Tangente de 30 graus, certo? Então, olha só, a tangente de 30 graus, nós já vimos na tabela, montando aquela tabelinha, que é a raiz de 3 sobre 3. Isso é igual
A4 raiz de 3 sobre x. De cara, pessoal, você pode fazer isso tranquilamente, sem medo de errar. Você pode cancelar essa raiz com essa raiz, ficando apenas com uma aqui, ó. Certo? Você simplificou, dividiu raiz de 3 pela raiz de 3. Ambos os membros da igualdade, obtendo uma proporção assim, ó. A proporção que você obteve é essa aqui, ó. 1 sobre 3 igual, aqui é 4 vezes 1, né? 4 vezes 1, 4 sobre x. Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, x igual 4, x vezes 1, x, 3 vezes 4, 12. Coincidências, né? Bom, vamos para o próximo e último exemplo. Letra C. Trata-se de um triângulo qualquer. Veja, o triângulo que eu desenhei aqui é um triângulo qualquer. Porém, quando eu baixei essa altura aqui, ó, com essa altura aqui, ó, esse triângulo qualquer se transformou em 2 triângulos retângulos. É isso que você tem que perceber. Só que é o seguinte, essa questão aqui é uma questão bastante tranquila para achar. Por quê? Vou só falar isso, eu sei, talvez alguns alunos não tenham estudado, ou talvez tenham passado por triângulos isósceles. Perceba, se aqui é 90, a lei angular de Tales diz que a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. Se aqui é 90 e aqui é 45, aqui evidentemente vai ser 45 graus. E aí, com isso, a gente conclui que este triângulo aqui é um triângulo isósceles. E qual é a característica de um triângulo isósceles? 2 de seus lados são iguais. Ou seja, os dois lados que formam ângulos na base igual, os dois lados têm a mesma medida. Então, se aqui é 15, aqui certamente será 15. Eu estou antecipando. Aqui será 15. Mas nós não vamos usar esse raciocínio. Por quê? Porque o problema está pedindo para você achar o x. Você até pode usar esse raciocínio para te adiantar, certo? Mas como ele te deu o ângulo aqui e te deu o cateto oposto, você pode usar uma letrinha para representar e explorar as razões trigonométricas. Aqui, com certeza, o resultado é 15. Eu já sei que é 15, porque o triângulo é um triângulo isósceles. Porque aqui é 45 e aqui é 45. Se aqui é 15, aqui também tem que ser 15. Bom, eu vou chamar aqui de, por exemplo, A. Chamar de Azinho. Cateto oposto e adjacente, lembra o quê? Lembra tangente. Ou seja, o TOA, né? Cateto oposto e adjacente, lembra o TOA, tangente, né? E a tangente de 45, como o TOA diz, né? É o oposto sobre o adjacente, que é o A que eu chamei aqui. Tudo bem? Mas nós vimos na construção daquela tabelinha que a tangente de 45 é 1. Isso me dá 15 sobre A. Note, não existe denominador aqui. O denominador aqui é 1, pessoal. Porque 1 sobre 1 é 1 mesmo, certo?
E aí você faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Como eu disse anteriormente, trata-se de um triângulo isósceles. A vezes 1 é A, 1 vezes 15, 15. Não poderia dar diferente o resultado. Agora, veja, se eu chamei aqui de A, vamos chamar aqui de B, esse segmentozinho aqui de B, já que a gente quer explorar as razões trigonométricas. Note, cateto oposto e adjacente. Novamente eu vou usar o TOA, né? Cateto oposto e adjacente. Eu vou novamente usar o TOA. Então, ó, olhando para este triângulo aqui, ó, cateto oposto, tangente de 60 graus. Cateto oposto, 15, dividido pelo adjacente, que é o B, que eu chamei de B. Mais a tangente de 60, na tabelinha que nós montamos, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz do numerador, né? Todos eles divididos por 2 e raiz do numerador, né? Raiz quadrada do numerador quando puder extrair. Quando não puder, deixa. E aí você encontra seno, cosseno e tangente e divide o seno sobre o cosseno e encontra a tangente. A tangente de 60 graus é a raiz de 3. Isso é 15 sobre B. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vou tentar facilitar o trabalho de vocês aqui. Bom, produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho que B raiz de 3 é igual a 15. Note, é uma igualdade, né? Se eu multiplicar ambos os membros aqui, o primeiro e o segundo membro, pela raiz de 3, eu pulo fora da racionalização. Por quê? Porque ao multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, eu estarei fazendo o quê? Ao multiplicar a raiz de 3 vezes a raiz de 3, eu estarei desaparecendo aqui, ó, com a raiz de 3 ali. Então eu vou ficar assim, ó, e tornando esse número um número inteiro, né? Então a raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar B que multiplica 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. E raiz de 9 é 3, que é igual a 15 raiz de 3. Eu simplesmente pulei a etapa de racionalização. É um macetezinho para a gente sair da racionalização nesses casos aí. Então eu passo o 3 para o outro lado, o B é 15 raiz de 3 dividido por 3. Perceba, eu não posso simplificar esse 3 com esse 3 aqui não, tá? Porque a raiz de 3 está debaixo de uma raiz quadrada, né? Raiz de 3. O 3 está no radicando, está numa operação no radical ali. E o número 3 aqui embaixo é o denominador, é um número inteiro. Então eu posso dividir um número inteiro por outro número inteiro, com toda certeza. Então, obtendo, portanto, que o B é 5 raiz de 3. Márcio, eu não queria achar o A e o B, mas esse foi um artifício para quê? Para a gente dizer o seguinte, que o X nada mais é do que A mais B. Eu achei o A? Achei. Quanto é o A? 15. Mais. Achei o B? Achei. Quanto é o B? 5. Raiz de 3. Eu posso fazer alguma coisa nessa expressão? Evidentemente que posso. O quê?
Perceba que 15 é um múltiplo de 5, ou 15 é um divisor, não, é divisível, né, por 5. 5 é divisor de 15. Então, x, eu posso colocar o 5 em evidência. 15 dividido por 5 dá 3, mais 5 raiz de 3 dividido por 5, eu vou cancelar o 5 com o 5, vai sobrar somente o 3, o raiz de 3, perdão. Essa é a resposta para o cálculo do x. Espero que tenham gostado e, sobretudo, entendido. Até a próxima videoaula e bons estudos para vocês.